Neste estudo em vídeo, vamos explorar alguns dos momentos mais significativos e transformadores do Novo Testamento, com ênfase especial no Evangelho de Mateus. Começaremos com a dramática conspiração dos principais sacerdotes e dos guardas no relato da ressurreição de Jesus. Mateus registra a colocação dos guardas à entrada do sepulcro e o medo paralisante que sentiram com a ressurreição de Jesus, culminando no falso testemunho que deram sobre o roubo do corpo de Jesus pelos discípulos. Seguiremos para a poderosa comissão de Jesus aos seus discípulos, conhecida como a Grande Comissão. Este evento marca a transição do ministério limitado aos judeus para uma missão global, incluindo todas as nações. Jesus destaca sua autoridade suprema no céu e na terra, comissiona os discípulos a ensinar todas as nações e a obedecer a tudo que ele havia ensinado, prometendo sua presença contínua até o fim dos tempos. Além disso, discutiremos a importância do ensino e do discipulado, enfatizando a necessidade de observar os ensinamentos de Jesus como a nova Torá do Reino. Por fim, refletiremos sobre a importância da presença permanente de Jesus com seus discípulos e a promessa de estar com eles todos os dias até a consumação dos séculos, conectando essa promessa com o início do Evangelho de Mateus, onde Jesus é identificado como Emanuel, Deus conosco. Prepare-se para uma jornada de entendimento profundo sobre a seriedade do pecado, a responsabilidade da liderança espiritual, e a abrangência da missão cristã que moldou a história e continua a impactar nossas vidas hoje. Vamos juntos mergulhar nas Escrituras e descobrir as lições eternas que elas têm a nos oferecer. A conspiração dos principais sacerdotes e dos guardas. Mateus registra a colocação dos guardas à entrada do sepulcro e o medo paralisante que eles sentiram com a ressurreição de Jesus. Agora, ele registra o falso testemunho que dão ao dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Foram os principais sacerdotes que sugeriram a mentira. Se o destacamento da guarda era composto por soldados romanos, a declaração de que tinham dormido teria resultado na própria execução. Assim, seria necessário que as autoridades protegessem os soldados de Pilatos, o governador romano. A afirmação de que teriam dormido era contraditória, pois ao dormirem, não teriam como saber que o corpo fora roubado e por quem. Assim como na traição de Judas, dinheiro trocou de mãos para que Jesus e seu reino fossem difamados. Esse rumor degradante ainda estava em circulação entre os judeus na época em que o Evangelho foi escrito. De acordo com Justino Mártir, esse rumor ainda era falado no século II. Jesus aparece aos discípulos e os comissiona. Como prometido, Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Aqui, a localização para a aparição é um monte específico, talvez o Monte da Transfiguração. Os discípulos, assim como as mulheres, adoram ajoelhados diante de Jesus. Alguns duvidam ou estão hesitantes. Embora seja especificamente identificado que os 11 estão presentes, outros irmãos também podem estar ali. Se as aparições aos 11 em Jerusalém, registradas em Lucas e João, forem levadas em conta, é improvável que os 11 duvidassem, considerando que já o tinham visto, e nem ficariam hesitantes. A grande comissão de Jesus aos discípulos. A comissão de Jesus aos discípulos contém 4 usos significativos da palavra paz: todo, todas, tudo, todos. Todo o poder no céu e na terra é dado a Jesus. Os discípulos devem ir ensinar todas as nações. Os discípulos devem ensinar tudo o que Jesus lhes tinha mandado. Jesus promete estar com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Essa comissão abrangente é uma conclusão apropriada ao Evangelho de Mateus, que enfatiza os ensinamentos e a autoridade de Jesus. Jesus não recebe essa autoridade apenas com a ressurreição, ele já a possuía antes. Durante seu ministério, ele perdoa pecados, cura enfermos, demonstra poder sobre a natureza e ensina com autoridade: as minhas palavras não hão de passar. Após a ressurreição, sua autoridade tem uma aplicação ainda mais ampla. Com base em sua autoridade,
Jesus comissiona os 11 discípulos para fazerem discípulos em todo o mundo. Discipulado é muito mais do que ter o nome da pessoa em uma lista de membros ou manter aparências culturais. É fazer a vontade de Deus, reconhecendo-o como Pai, e submeter-se a uma responsabilidade ética maior. O termo nações em Mateus se refere aos gentios, enfatizando a missão universal dos discípulos. A grande comissão de Jesus aos discípulos. A grande comissão de Jesus aos discípulos é carregada de significados profundos e implicações abrangentes. Utilizando a palavra paz, todo, todas, tudo, todos, em 4 contextos distintos, Jesus delineia a amplitude de sua autoridade e a missão dos discípulos. Autoridade suprema. Todo o poder no céu e na terra é dado a Jesus. Missão universal. Os discípulos devem ir ensinar todas as nações. Instrução completa. Os discípulos devem ensinar tudo o que Jesus lhes tinha mandado. Presença contínua. Jesus promete estar com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Essa comissão não apenas encerra de forma apropriada o Evangelho de Mateus, que sempre enfatizou os ensinamentos e a autoridade de Jesus, mas também marca a transição de um ministério restrito aos judeus para uma missão global, incluindo os gentios. O tempo de trabalho limitado aos judeus, como visto em passagens como Mateus 10 versos 6 e 15. Verso 24, terminou, e o Evangelho foi estendido a todas as nações. O ensino é parte integral do processo de discipulado, tanto quanto o batismo. Os ensinos de Jesus devem ser aprendidos e observados como a nova Torá do Reino. As palavras de Jesus são eternas, durando mais que o céu e a terra, e ele exige obediência a todos os seus ensinamentos, similarmente às exigências de Deus no Antigo Testamento. A promessa consoladora de Jesus de estar presente com os discípulos todos os dias é enfática. Esta promessa se estende até a conclusão desta era, que é a volta do Senhor Jesus. Este é o grande cumprimento da promessa registrada no início do Evangelho de Mateus, de que Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Ao concluir nosso estudo, refletimos sobre as profundas lições que o Evangelho de Mateus nos oferece. Vimos a conspiração dos principais sacerdotes e dos guardas, que tentaram desacreditar a ressurreição de Jesus, e a resposta divina que reafirmou sua vitória sobre a morte. Esta narrativa nos lembra da seriedade do pecado e da justiça infalível de Deus. Exploramos também a grande comissão, onde Jesus, com toda a autoridade no céu e na terra, envia seus discípulos a fazer discípulos de todas as nações. A inclusão da fórmula trinitária e o chamado à obediência a todos os seus ensinamentos destacam a universalidade e a profundidade da missão cristã. A promessa de Jesus de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos nos conforta e fortalece em nossa caminhada de fé. Nossa jornada pelo Evangelho de Mateus nos desafia a refletir sobre nossa própria fidelidade a Deus, a seriedade com que tratamos o pecado e a responsabilidade que temos em compartilhar o Evangelho. Como líderes espirituais, somos lembrados do impacto profundo que nossas decisões e ações podem ter sobre os outros. Que este estudo nos inspire a viver com integridade e fidelidade, confiando na presença contínua de Jesus em nossas vidas. Ele é Emanuel, Deus conosco, e sua promessa de estar ao nosso lado nos encoraja a seguir em frente com coragem e determinação. Agradeço por sua participação e por dedicar este tempo ao estudo das Escrituras. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês e que continuemos a crescer em conhecimento e graça. Até o próximo estudo, e que a paz de Cristo esteja com todos. Amém.